Pessoal, vídeo número 10, discursos e diálogos sobre a seca de 2024. Vou falar hoje sobre as rotas do Pacífico. Esse vídeo surge num contexto mais amplo, faz vários dias que eu não posto nada aqui nesse canal, e eu preciso voltar a postar porque está bem agitado o momento presente. Hoje é 27 de agosto, são mais ou menos 10 da noite em Manaus, e vai ter um evento amanhã que eu vou moderar e certamente terá novidades lá. Então começou a acumular um pouco assuntos que valem a pena compartilhar aqui no ambiente para quem está me seguindo por algum motivo. Esse vídeo ele apresenta as minhas visões e não estão associadas às visões das entidades que eu faço parte, voluntariamente ou profissionalmente. É uma visão de um professor analisando e olhando o mundo. Eu faço eventualmente críticas para melhorar o ambiente de negócios e as instituições. Então, tudo que está escrito aqui nesse texto e nas notas de observação valem e norteiam o que eu estou falando, analisando, discutindo. Os artigos que eu estou mencionando, meus saíram ontem e hoje nos portais e em jornal também. Então, vou começar com esse texto de hoje, China na América Latina, implicações na infraestrutura sul-americana. Essa condição da China na América Latina ela é muito relevante. É claro que a China se aproveita em certa medida do projeto IRSA. Para quem quiser ver, o IRSA é esse projeto, tem projetos que conectam a infraestrutura da América do Sul. Tem aqui todos esses projetos integrando aí o Pacífico ao Atlântico. Vocês podem olhar nesses sites aí em mais detalhes. E o que está muito centrado na minha fala aqui é o IRSA no Arco Norte, é o IRSA dentro do eixo do Amazonas. Então, ele está conectando aqui o Pacífico ao Atlântico, passando por essas regiões aqui. O contexto desse investimento está muito vinculado aos projetos da Novas Rotas da Seda. Eu chamo a atenção para esse e outros livros do Peter Frankopan, que ele tem discutido isso muito bem. Então, a minha fala desse texto está muito alicerçada no que eu li nos livros do professor Frankopan e do que a gente vê na internet, em jornais de economia, como o Wall Street Journal. Então, é esse o contexto da minha fala, além, é claro, de contatos com as instituições associadas a essa discussão. Por exemplo, eu mencionei o Wall Street Journal porque ele tem uma reportagem muito bem montada que fala sobre essa rota e como o porto de Xangai é relevante ao lado do porto de Calhau, que está aqui. E esse mega investimento, palavras do Wall Street Journal, está traduzido aqui, está sacudindo a visão dos Estados Unidos. Por quê? Porque isso entra numa dinâmica que eu coloco aqui, uma dinâmica de geopolítica e de construção de uma solução internacional, porque se nós colocarmos a China no centro do mundo, está ali a fonte também no alto, eu vou colocar embaixo nas descrições do vídeo, a gente observa que o Porto de Xangai ele entra como uma luva nessa estratégia global da China. Então, a gente não pode perceber o Porto de Xangai como uma solução para o Brasil, como uma solução para Manaus. Ele é um projeto global da China dentro das novas rotas da seda e é um marco valiosíssimo, interessantíssimo e de grande representatividade financeira dos investimentos chineses. Então é preciso olhar essa rota para Xangai, essa rota aqui do Canal do Panamá, junto de todos esses outros projetos das novas rotas da seda. Então vale a pena analisar o tema sob essa ótica. Então o meu texto ele flutua sobre esse assunto. Ele fala um pouquinho do histórico do IRSA, fala sobre a integração da Amazônia com a Panamazônia, fala do tamanho do investimento do Porto de Xangai, 3,5 bilhões de dólares, e eu convido vocês para ler o texto, aqui tem uns dados colocados, é um megaporto, e a oportunidade para Manaus nisso, sim, sempre há. Eu entendo que essa integração aqui
da nossa região, com tudo que conecte com as novas rotas da seda, é primeiro muito importante para a soja brasileira, muito importante para a soja brasileira, muito importante para esse comércio, como previa-se na lógica do IRSA. Essa Panamazônia, ela precisa estar cada vez mais integrada, muito mais integrada, um conjunto de oportunidades gigantes para essas novas rotas da seda. É importante para o polo industrial de Manaus? Não acredito muito nisso, porque a gente começa a entrar em complexidades, de certa maneira, enjoadas, né? Eu peguei aqui o Pucallpa e a saída do túnel lá do megaporto de Xangai, né? Então, saindo de Xangai e viajando até Pucallpa. Nós temos no meio os Andes. Isso é um problemão do ponto de vista de pegada de carbono. Nós teríamos, por hipótese, um container, centenas de containers ou milhares de containers chegando aqui, transbordando por um caminhão, e esse caminhão rodando 15 horas, 16 horas, 700 quilômetros até Pucallpa. E se vocês observarem o rio da região, não é exatamente um rio muito reto, né? É um rio bastante sinuoso, bem típico como os rios dessa região. Então não vou ficar me detendo aqui, vocês podem navegar pelo Google, aquela história Amazônia pelo Google, né? É mais fácil do que na Amazônia profunda. Iquitos está aqui, e aqui pode adentrar para o Amazonas, do estado do Amazonas, passando por essa área até Manaus. Então, eu chamo a atenção dessa rota, porque não é uma rota trivial, não é uma rota exatamente segura, não é uma rota exatamente rápida, não é uma rota exatamente com muito calado, não é uma rota nada trivial. É uma rota possível, para carga projeto certamente pode valer a pena, mas como um novo eixo de desenvolvimento, me parece muito mais distração para a gente. A gente tem um elemento central, como asfaltar a BR-319, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Eu percebo que, em certa medida, a gente sempre se distrai com esse assunto. Ele vai e volta para a pauta. Tem 15 anos, pelo menos, que ele fica voltando para a pauta. É interessante como esse assunto volta para a pauta. Então, sob a ótica da estratégia global da China, brilhante para a China, brilhante para as oportunidades de negócio, muito interessante para a soja pela natureza do porto. É isso. Espero que esse vídeo te inspire algo sobre a discussão das rotas do Pacífico. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.